Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Vamos dar continuidade ao capítulo 7. Do versículo 1 ao versículo 12 e vamos concluir o versículo 13 e 14. Eclesiastes capítulo 7, 13 e 14. A palavra de Deus nos diz: o pregador, a palavra hebraica kohelet, pregador, ele diz: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da adversidade, goza do bem. No dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, mais uma vez nos colocamos como teu povo, colocando as nossas vidas diante do Senhor e clamando para que teu Espírito nos fale mediante a tua santa e doce palavra. Nos instrui na compreensão adequada desse texto que acabamos de ler. O nosso alvo é tão somente ouvir a voz do Senhor. Então nos ajuda não apenas no processo de interpretação, mas também na verdades não fiquem apenas em nossa mente, mas em nossos corações, que ardam em nossos corações. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos ensine. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos em um mundo profundamente complexo. Quando nós olhamos o mundo, tudo parece torto, as coisas não parecem fazer sentido. Quando nós vemos pessoas, homens de Deus, que de repente enfrentam muitas dificuldades na sua vida, e nós olhamos o seu vizinho ímpio, onde parece que nada de ruim acontece. Nós olhamos a vida de dois crentes da própria igreja, um assíduo que frequenta bem a igreja, e que de repente recebe a notícia de que ele tem um câncer, enquanto que aquele outro relapso, nada parece lhe acontecer. Vemos crentes fiéis perderem seus filhos, ainda jovens, chorarem, enquanto outros não tão fiéis verem os seus filhos crescerem. O mundo é profundamente complexo para o nosso entendimento. Tudo parece torto aos nossos olhos. Essa reflexão que Salomão nos ajuda a fazer. Nós vimos na semana passada que no capítulo 7, Salomão ensina que nós temos que aprender a olhar para a eternidade e fazer escolhas melhores nessa vida. Através de vários provérbios, várias máximas, Salomão mostra o que é melhor. E ele vai repetir várias vezes, nós vimos isso. E ele conclui no versículo 11 e 12, mostrando a importância da sabedoria. A sabedoria é melhor, ela protege mais do que o dinheiro. A sabedoria, ele vai dizer no versículo 12, dá vida ao seu possuidor. E aqui sabedoria é essa capacidade que o servo do Senhor tem de temer a Deus, de guardar a sua palavra, mas também ponderar, observar a vida, tomar decisões sábias. Mas mesmo sábio, mesmo que você seja um crente, um homem temente a Deus, mesmo que você seja um servo do Senhor, mesmo que você seja uma pessoa que em toda a sua vida buscou agir com sabedoria, com cuidado, mesmo assim, Salomão vai dizer, essa sabedoria nossa encontra uma barreira, um limite. Ela não consegue entender os planos de Deus. Ela não consegue prescrutar, compreender os planos do Criador.
A nossa sabedoria, por melhor que você seja, por mais fiel a Deus que você seja, ela é ineficaz para entender a obra misteriosa de Deus. É a respeito disso que Salomão então começa a tratar aqui, nesses versículos 13 e no versículo 14, e ele então vai continuar. No versículo 15 ele vai nos dar um gostinho disso, nós vamos falar na próxima semana. Ele diz assim: há justo que perece na sua justiça, e há perverso que se prolonga nos dias na sua perversidade. Isso parece torto aos nossos olhos. É a respeito dessa reflexão complexa que Salomão está nos fazendo pensar. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus é soberano sobre tudo, e até sobre aquilo que parece torto, tudo isso também está debaixo da obra e da mão de Deus. Não há casos no mundo, não há pontas soltas. Há um Deus soberano que governa sobre tudo. Se nós tivéssemos que dar um tema ao capítulo 7, versículo 13 e 14, Salomão está tratando aqui, irmãos, a respeito do governo soberano e providente de Deus e a complexidade desse mundo debaixo das suas mãos. É isso que Salomão está nos ensinando. É a respeito disso que eu quero meditar nessa manhã. O governo soberano e providente de Deus e a complexidade do mundo debaixo das suas mãos. E há pelo menos duas coisas que Salomão ensina para aqueles que querem ser sábios nessa vida. Primeiro, considere o mundo enigmático criado e governado por Deus. Ele diz assim: atenta para as obras de Deus. Atenta, observa. Quem direito que ele torceu? Primeira coisa que Salomão nos ensina. A segunda, no versículo 13, ele nos ensina a aprender. Ele diz: aprenda a viver na prosperidade e adversidade. Aprenda que a vida não é uma única linha reta. A vida será marcada por momentos de prosperidade e momentos de adversidade. Aprenda a viver com isso. São as duas lições que Salomão nos ensina: o governo soberano e providente de Deus e a complexidade do mundo debaixo de suas mãos. Primeiro, versículo 12, considere o mundo enigmático criado e governado por Deus. Segundo, aprenda a viver na prosperidade e adversidade. Vamos ver o versículo 13. Veja o que Salomão diz: considere o mundo enigmático criado e governado por Deus. Ele começa com uma palavra: atenta. Essa palavra atenta é a mesma que vai aparecer no versículo 14, quando ele diz assim: considera. É a mesma palavra hebraica. Atentar significa considerar. Literalmente é a palavra hebraica vê. Presta atenção. E aqui Salomão usa uma força imperativa do verbo. Ele muda um pouco a tônica dos versículos anteriores. Ele diz: olha o mundo, observe, atente, considere. Considerar o quê? Ele diz: considere, atente para as obras de Deus. E essa forma completa, ele está dizendo, essa forma no verbo hebraico, da ideia de é uma forma completa. Isso não significa que Salomão está dizendo: aprenda a observar cada dia. Ele diz: não é isso que ele quer dizer. Ele diz assim: observe o mundo, veja como Deus faz, veja como Deus agiu até hoje na sua vida. Aprenda a observar isso, como Deus agiu até agora, até esse momento. Atente para tudo isso. Olhe para esse mundo planejado, criado, governado por Deus. Lembre-se que Deus é o Rei do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas esse mundo que foi criado, governado por Deus, é um mundo cheio de contrastes, de reviravoltas. É um mundo marcado pelo pecado, e o pecado torna as coisas tortas. E é por isso que ele vai dizer o seguinte, observe, ele diz, ainda no versículo 12, quem pode endireitar o que ele torceu?
Literalmente, uma tradução do texto hebraico é: quem pode fazer reto o que ele fez torto? E é muito importante essa reflexão, porque no capítulo 1, versículo 15, Salomão já havia falado um pouco a respeito disso. Ele diz o seguinte: aquilo que é torto não se pode endireitar. O que é torto não se pode endireitar. Então, o que é que Salomão quer dizer com isso? O que é que Salomão quer dizer que esse mundo parece torto? E a ideia de torto, a palavra hebraica é uma coisa torta mesmo, é o oposto do que é reto. Eu lembro que recentemente eu viajei, peguei o sul da Bahia, e quando você passa de Itabuna, você só tem curvas. Quando você vê uma reta, você pode tirar uma foto para lembrar dela depois. Curvas e mais curvas, e tem hora que você, quando você vê uma reta, algo reto, você, que alívio. Porque curvas você tem que estar o tempo inteiro concentrado nas curvas. Quilômetros e mais quilômetros, curvas. O mundo é cheio de curvas. Mas Salomão diz: quem criou essas curvas foi Deus. Esse mundo é profundamente enigmático. Até as curvas desse mundo, as curvas da nossa vida, as coisas que não parecem fazer sentido, ele diz: isso também é obra de Deus. Salomão está dizendo: olha a sua vida não apenas como muitos pensam. Quando a gente olha as coisas boas da nossa vida, a gente diz assim: isso aqui é uma obra de Deus. Quando a gente recebe uma bênção, um aumento de salário, uma notícia boa, Salomão diz: não enxergue a vida pela metade, enxergue Deus como sendo a causa última em todas as coisas na sua existência. E se as coisas nesse mundo parecem tortas, se tudo parece enigmático, se tudo parece torcido, é porque os planos de Deus são incompreensíveis. E se Ele ainda não quis consertar, não somos nós que vamos fazer isso. É isso que Salomão está nos ensinando. Tudo é enigmático. Quando Salomão diz aqui no versículo 12 que as coisas parecem tortas e são tortas nesse mundo, elas não são retas, ele está mostrando não apenas que tudo é enigmático, mas ele está nos ensinando um pouco a ver esse mundo governado por Deus. Então, quando nós olhamos o mundo, algumas verdades que nós não podemos esquecer. Primeiro, que Deus planejou esse mundo. Lá nos decretos eternos de Deus, Deus planejou, Ele decretou para que todas as coisas concorram para a sua glória. Se Deus quisesse que o mundo fosse diferente, Ele teria planejado um mundo diferente. E ainda que nós não possamos entender esse governo providencial de Deus, nem em relação ao mundo, nem em relação à nossa vida, ainda assim, nós temos que crer que todas as coisas Ele faz para a sua glória. Algumas vezes nós nos perguntamos: mas por que Deus permitiu o pecado e tantas mazelas desse mundo? Nós não sabemos, obviamente. Outra vez nós possamos fazer como os arminianos, tentar livrar Deus. É bom, Deus criou tudo bom, mas o problema foi o homem. Essa não é uma boa resposta. Porque Pedro, por exemplo, diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus, antes de criar o mundo, já sabia que o homem cairia, que pecaria, que o seu filho morreria. Jesus sempre fala a respeito de coisas antes da fundação do mundo. Então, a única explicação é que esse mundo, de fato, foi planejado por Deus. E mesmo que nós não possamos entender porque Deus o planejou dessa forma, permitiu esse mundo torto, nós ainda podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz em Romanos: tudo Ele faz para a sua glória. Quem pode entender a mente de Deus? Quem foi que aconselhou Ele a fazer esse mundo desse jeito? Quem foi o seu conselheiro? Tudo Ele faz para a sua glória.
Mas uma coisa nós sabemos, e Paulo nos ajuda a entender isso em Romanos, é que ainda que nós não possamos compreender porque Deus faz esse mundo, fez porque Ele fez, nós aprendemos que o grande propósito de Deus em criar o mundo, em criar as suas criaturas, como eu e você, criaturas de Deus e hoje filhos de Deus em Cristo, o objetivo de Deus era se revelar, era se dar a conhecer. E nós jamais conheceríamos o Deus da Bíblia se o plano fosse de outra forma. Nós jamais conheceríamos Deus em sua completude se fosse de outro jeito. Você jamais saberia Deus quem Ele é. Você não conheceria o Deus que é amor e justiça. Você não conheceria o Deus que é graça e ira. Você jamais conheceria a Deus como Ele é em sua completude, em seus atributos, se não fosse assim. E é por isso que Deus fez tudo para ser assim. É através desse mundo que parece torto que Deus se dá a conhecer em sua completude. É isso que Salomão está nos ensinando. E nós temos que aprender a olhar a providência de Deus dentro dessa perspectiva. Obviamente nós aprendemos que por um lado Deus é soberano e Ele governa todas as coisas, e essa soberania está governando todos os aspectos da nossa vida, porque se Deus não for soberano em um aspecto pequeno, Ele não pode ser soberano em nada. Imagine, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, daquele pequeno parafuso que saiu do carro que estava à frente daquele piloto brasileiro Felipe Massa, e aquele carro, aquele pequeno parafuso saiu e acertou o capacete dele, o carro dele girou. Quando aquele parafuso saiu, bateu nele, o carro dele girou, as pessoas que estavam ali, o diretor de prova precisou ser acionado, as pessoas precisaram chegar juntos para socorrê-lo, o helicóptero precisou ser acionado, o médico no hospital precisou ser acionado, os plantonistas do Jornal Nacional precisaram ser acionados, ou seja, uma simples ocorrência de um parafuso fez com que uma série de cadeias de outras ações ocorressem em volta daquilo. Então, se Deus ele não for soberano do menor detalhe, Ele jamais vai ser soberano do maior, porque todas as coisas estão conectadas. Nessa grande matrix do universo, Deus ele governa cada detalhe. E Salomão diz, você precisa atentar para isso. Ah, mas eu não entendo, não compreendo. Salomão, não vai mesmo não. É por isso que nós somos criaturas, Ele é o Criador. Salomão diz, mas uma coisa nós podemos fazer, atentar, considerar, nos admirarmos com isso, observarmos a grandeza de Deus. E humildemente reconhecermos essas alternâncias na vida. Quem pode consertar esse mundo se o Criador não o fez ainda? Quem pode fazer reto o que ele fez torto? Essa é a pergunta de Salomão. Se Deus criou o mundo assim, e ainda um mundo que tudo parece enigmático, torcido, Salomão está dizendo, ninguém muda a obra de Deus. Os planos dele são incompreensíveis. Mas por outro lado, essa soberania de Deus, nós aprendemos isso. Embaixo dela existe a responsabilidade do homem. Deus não é o autor do pecado, e esse é um grande mistério. Essas duas verdades que as Escrituras nos ensinam, primeiro, a soberania de Deus, mas Deus faz com que esse mundo torto ocorra, sobretudo através dos atos contingenciais das suas criaturas humanas. Um autor chamado Robert Godds, ele diz o seguinte, Deus envia o bem e o mal ao mundo de maneira desconcertante, de modo que o homem não pode reunir do fluxo de eventos o significado completo das coisas. Nós nunca vamos entender o significado complexo das coisas, do que ocorre em nossa vida, de perguntas simples, por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo aqui? Às vezes nós
Nos fazemos essas perguntas. Mas como é que eu saí, eu nasci, aconteceu isso na minha vida, e veio isso, e tantos eventos bons e maus, e você não consegue muitas vezes entender. Salomão está nos ensinando a fazer uma coisa. Atente para esse Deus glorioso. O mundo não está desgovernado. Existe uma mão invisível, providencial, que governa tudo o que ocorre. Coronavírus não é obra do acaso. Nada é obra do acaso. As coisas tortas, boas, os vírus, as doenças também fazem parte desse mundo. E abaixo desse mundo existe um Deus que governa. Esse mundo caído, sim. Esse mundo torto, sim, mas um mundo governado por Deus. É isso que Salomão está nos ensinando. E a segunda coisa no versículo 13 que ele diz, observe, ele diz no dia, então qual deve ser a nossa atitude? É isso que Salomão está dizendo. No dia da prosperidade, goza do bem. Salomão diz, olha, eu não consigo entender nem eu e você esse mundo que é governado por Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 2 minutos. Quando eu terminar essa frase, eu não sei nem se eu estou vivo ou se eu estou morto. Nós não sabemos nada dos planos misteriosos, dos desígnios do Senhor. Nós não sabemos nada. Então, Salomão, então o que é que você faz? Na prosperidade, goza o bem. Essa palavra significa literalmente estar em bom estado. Aproveite. Faça uma imersão nos dias bons. Se você está alegre, se está feliz, não tem problemas grandes, não está doente, se alegre com isso. Aproveite. Aproveite, goze esses dias. A palavra prosperidade usada por Salomão aqui, às vezes tem um significado também de próprias prosperidade, tem um pouco a conotação da ideia de finanças também. Às vezes Deus nos dá prosperidade também nessa área. Mas aproveite. Goze. Há uma frase muito repetida, que foi citada por Horácio, um poeta latino Horácio, na sua obra Odes, que é Carpe Diem. Carpe Diem significa aproveite o dia. E essa frase é muito usada pelos existencialistas hoje para dizer assim, olha, viva a sua vida, Carpe Diem. Não importa o que é certo e o que é errado, siga o seu coração, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. É no sentido clássico de viva o hoje, Carpe Diem, aproveite a sua vida, desfrute hoje, cada momento na presença do Senhor, goze o bem hoje. Se você não está enfrentando grandes adversidades, pare de reclamar. O dia da adversidade vai vir, aí sim, aí você vai ser dia para você chorar. O problema é que nós invertemos. No dia da prosperidade, quando as coisas estão bem, a gente começa a reclamar. Não há nenhum problema aparente, você não está doente, você não tem nada grave acontecendo na sua vida, você tem o pão, você tem roupas, então goze o bem. São dias prósperos, são dias bons. Faça isso. Mas ele continua no versículo 14, mas no dia da adversidade, considera, e aqui ele usa o mesmo verbo do versículo 13, observe, preste atenção, quando chegar a adversidade, preste atenção, não esqueça isso. E o que é que a gente não deve esquecer? Veja o que ele diz, que Deus fez tanto este como aquele. Quando vier o dia da adversidade, preste atenção. Isso faz parte desse mundo torto, onde nós vamos enfrentar a adversidade também. E isso também não está fora dos desígnios de Deus.
Deus não só permite coisas boas em nossa vida, mas aflições, lutas, problemas, doenças. Crentes bons morrem, perdem seus filhos, adoecem, têm câncer, alguns são curados, outros não são. Às vezes os mais fiéis não são curados, os menos fiéis são curados. Quem consegue entender os desígnios de Deus? Quem consegue entender porque Deus responde algumas vezes a oração de alguns e outros não responde? É isso que Salomão está dizendo. Mas o que é que nós fazemos? No dia da adversidade, não brigue contra Deus, não murmure contra Deus, não se levante contra Deus. Pelo contrário, humildemente reconheça que a prosperidade e a adversidade vêm de Deus. É isso que Salomão está nos ensinando. Os caminhos de Deus nesse mundo são tão enigmáticos. É isso que ele está dizendo, que você deve aproveitar os dias bons, mas esteja ciente de que não se tem ideia do que vai vir amanhã. Pode ser que venham dias maus. E o que é que você faz? Você precisa ser humilde, reconhecendo que tudo está nas mãos do seu Criador. Mas reconhecer que vem dias bons e maus significa uma espécie de atribuição direta a todas as coisas a Deus, como se nós não devamos fazer a nossa reflexão, se muitas vezes nós estamos contribuindo para o dia mau. O fato de algumas vezes nós descobrimos que temos uma doença e nós ao mesmo tempo reconhecemos que isso está nas mãos do Senhor, isso não tira o nosso direito de dizer assim, será que eu não contribuí com o meu estilo de vida para que essa doença viesse? Uma coisa não nega a outra, não é isso que Salomão está dizendo. O que ele está dizendo é, mesmo que você tenha se cuidado, mesmo que você seja um homem cuidadoso com a sua saúde. Nós tivemos um exemplo recente, um homem cuidadoso, um amigo nosso cuidadoso, zeloso com o alimento, vegano, que fazia exercício, mas de repente foi vitimado por um tumor. Em pouco tempo o Senhor o levou. Mas isso não tira o nosso direito também de fazermos a nossa responsabilidade humana, de fazermos as reflexões. Mas o que Salomão está dizendo é que Deus coloca uma coisa do outro lado. E por que Ele faz isso? Porque Ele faz a vida com esse fluxo e refluxo, prosperidade e adversidade. Veja o final do versículo 14. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Para que você saiba que você é um finito, um mortal, e que você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto na sua vida, se você está vivo ou se você morre, ou se nós estamos aqui e de repente uma bala perdida, um avião cai. Quando você entrou em um avião, quando você entra no seu carro, você não sabe nada o que vai acontecer. Então tema a Deus e o sirva hoje. Essa é a temática de Salomão, e é isso que ele vai dizer no final do seu capítulo. Tema a Deus hoje, sirva ao Senhor hoje. E por que Deus faz isso? É isso que Salomão está dizendo, para que o homem entenda as suas limitações. O homem se acha o máximo, ele se acha grande, ele se acha imortal, mesmo vivendo 100 e poucos anos. Veja que tolice, nós vivemos 100 e poucos anos. O que é isso diante de um Deus eterno? E nós nos achamos grandes. E Deus coloca prosperidade e adversidade, fluxo e refluxo na vida, para que você entenda que você não sabe nada o que vai acontecer amanhã. Então sirva a Deus hoje, carpe diem, hoje. É errado planejar o futuro? Não, a Bíblia diz que nós devemos fazer. Não é isso do que Salomão está tratando aqui. Ele está dizendo, seja moderado na vida, aprenda a depender do Senhor.
esteja sujeito a essa vontade soberana. Mas lembre-se que essa constante flutuação entre prosperidade e adversidade deve nos fazer dependentes, não de nós mesmos ou de nossas suposições, mas de Deus, que detém a chave de todos os desconhecidos e das tortuosidades da vida. A nossa dependência tem que estar nesse Deus que controla o que é certo e o que é torto nesse mundo caído. Depois da queda desse mundo, irmãos, se tornou um caos. E Deus está dizendo: aprendam a olhar para mim, a confiar em mim e viver cada dia para a minha glória. É a única coisa que nós temos que fazer. A vida é simples. O ensino de Salomão não é complexo. Carpe diem. Viva o hoje. Só lhe deu glória. Viva para a glória de Deus cada dia hoje. Você não sabe nada do amanhã. Você não sabe dos seus filhos. Você não sabe dos seus netos. Você não sabe nada do que pode acontecer. Planeje, mas sempre vivendo o hoje para a glória de Deus. Eu estava lendo recentemente a história de uma igreja americana, um relato interessante. O pastor saiu da igreja bem cedo, ele tinha uma filha pequena, saiu da igreja, saiu para ir para a igreja da sua casa de manhã, para ir para o culto. E a sua filha, na hora da saída, pegou uma tesoura, a criança, e cortou o seu vestido. E o pastor ficou indignado, porque eles tiveram que trocar a criança. Ele já tinha acordado meio tarde naquele dia e acabou atrasando para chegar na igreja. Ele olhou o relógio e disse: vou atrasar na igreja. Ficou chateado, indignado, porque ia atrasar, brigando com a criança. Outro irmão diácono da igreja, na hora de ligar o carro não funcionou. O irmão também ficou chateado. Meu Deus, eu tenho que abrir a igreja. E então ele começou a contar vários e vários pequenos episódios, onde aqueles irmãos que chegam mais cedo não chegaram naquele dia. Quando eles estavam próximos, o sistema de gás, e todos os ambientes americanos têm um sistema de gás interno. Na hora exata do culto, a igreja explodiu, mas não havia ninguém. Todos, pela providência de Deus, haviam se atrasado. Isso é uma coisa gloriosa. Esse é um relato maravilhoso de como Deus cuida de mim. Quantas vezes eu e você não temos também relatos gloriosos dessa? Mas deixa eu contar um outro. E é isso porque eu gosto de Eclesiastes, porque ele nos ensina que 2 mais 2 na vida não é 4. Por exemplo, de um pastor ia viajar, havia comprado a passagem, mas de última hora ele e a esposa pensaram em curtir um dia antes, aproveitar, ia pregar no sábado, por que não ir na sexta? Tentaram transferir, conseguiram transferir a data e viajaram na sexta. Foi exatamente naquele dia onde o avião caiu e aquele homem de Deus e a sua esposa morreram. Às vezes nós achamos que aquele primeiro exemplo tem a ver com a providência de Deus e achamos que aquele segundo tem a ver com acaso. Salomão diz: não, tudo tem a ver com a providência de Deus. Deus guiou também para que aqueles irmãos fossem para o céu mais cedo. Era o dia deles também. E nós temos que olhar esse mundo e aprendermos a confiar no Deus, apesar de todos os enigmas e complexidades desse mundo. Salomão diz assim: atente, considere, volte, olhe, se admire. Porque se nós entendêssemos Deus e os planos de Deus, nós seríamos Deus. Nós seríamos iguais a Ele. E esses planos complexos, Salomão diz, é para que você descubra quem você é.
Nós somos peregrinos e passageiros nesse mundo. Esse é um texto que, quando eu estava meditando, eu disse, meu Deus, esse é aquele tipo de texto que nos coloca no nosso devido lugar. Nós somos apenas seres mortais que temos que aprender a viver cada dia, cada centelha da nossa existência para a glória de Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque em um mundo tão torto, um mundo que se tornou torto sobretudo devido ao pecado, um mundo de tantas curvas, Deus mandou uma coisa reta. Deus mandou alguma coisa que não tinha nada torto nele. Ele enviou o seu próprio Filho santo, perfeito, sem pecado, para finalmente consertar esse mundo. Para nos consertar. Para acabar com esses fluxos e refluxos de prosperidade e adversidade. Para tornar a vida algo maior e mais glorioso na presença dele. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Aquele que se deleitava na lei do Senhor, aquele que temia a Deus, aquele que nos dias das bonanças aprendeu a confiar no Pai inteiramente, mas nos dias da adversidade ele confiou mais ainda no Pai. Na hora mais negra da sua alma, Jesus nos ensina a confiar no Pai da mesma forma na prosperidade, na mesma forma na adversidade. Não havia nenhuma mudança na confiança de Jesus. Mesmo quando ele está na cruz, experimentando a ira de Deus, ele ainda ora, se dirige ao Pai como Pai e entrega a sua vida nas mãos do Pai. Ele veio nos resgatar. E veio resgatar esse mundo, redimir esse mundo, para arrancar tudo que é torto nesse mundo, para que um dia tudo seja finalmente consertado. Isso foi o plano glorioso de Deus. Seu próprio Filho ia consertar todas as coisas, nos consertar, nos dar um corpo glorificado. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor nos lembrando exatamente isso. Esse mundo é enigmático, esse mundo é complexo, mas nós servimos a um Deus que enviou o seu próprio Filho para nos resgatar, o justo, o reto Senhor, para nos ensinar um caminho melhor, para nos ensinar a depender de Deus, para nos ensinar, através do seu exemplo, no dia da prosperidade, se alegre, aproveite. No dia da adversidade, lembre-se que Deus criou esse também. Confie no Senhor. E é isso que o cristianismo faz, irmãos. Ele faz com que nós nos alegremos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nos ensina. Nós confiamos muito em nós mesmos. E o Senhor quer nos ensinar apenas uma coisa nessa vida: confie em mim. Confie no Senhor. É a única coisa estável, permanente, perene, segura. É o Senhor. Que nós possamos olhar para Ele e confiar nele. Bendito Deus, louvamos o Teu nome que é santo, justo e reto. Obrigado pela Tua santa e bendita palavra, que tanto nos ensina e nos desafia. E agora que a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor aplique aos nossos corações tudo o que ouvimos, para que possamos guardar, aplicar e aprender com a prosperidade e a adversidade da vida, a atentar para as mãos do Senhor, aprender o que o Senhor quer nos ensinar em cada circunstância da nossa vida. As boas e as más, as adversidades, nós temos que aprender com o Senhor. E a depender do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.